falar da nossa casa, como anda a organização, a arrumação da sua casa? Quando você chega em casa, você se sente bem? Será que isso tem a ver com a organização do seu lar ou mesmo o cuidado que você dispensa para sua casa? Estou aqui para falar com a Luciane Panisson, ela que é arquiteta, especialista em Feng Shui. Quer dizer, eu podia falar que ela é muitas coisas. Ela é dona de loja, professora universitária, tem já uma outra graduação que foi moda, trabalhou com Exato. fotografia, mas, ou seja, vocês entenderam que você entende de vários assuntos. Primeiro, é uma satisfação ter você aqui conversando com a gente. E eu queria que você falasse, inclusive, antes de mais nada, se até essas múltiplas funções da Luciane influenciam na hora de fazer uma avaliação. Com certeza. Bom, queria agradecer o convite, né, para estar participando do podcast. Com certeza todas as minhas formações encontraram um ponto de convergência, desde a moda, fotografia, depois a arquitetura, decoração, e quando eu, na faculdade de arquitetura, busquei uma formação paralela para esse lado da arquitetura um pouco mais energético, todas elas contribuem para essa visão que eu tenho hoje, né, dessa interação que nós temos com o ambiente, com as coisas que nos cercam e como que a gente troca energia com esses ambientes. Explica pra gente, assim, por que que é tão importante a gente ter um olhar cuidadoso para o nosso lar, para a nossa casa, né? Isso realmente acaba refletindo, naquilo que nós somos, no que nós fazemos, às vezes até no nosso bem-estar mesmo. Você está falando dessa questão de energia, às vezes a gente usa a nossa casa para restaurar as nossas forças para o dia seguinte. Então, isso é Exatamente. importante. Isso é fundamental. E é engraçado porque é de senso comum também. Há uns 3 anos atrás eu fiz uma pesquisa de público para entender qual a relação que as pessoas tinham com a casa. E a maioria dos entrevistados que podiam falar o que viesse à mente, falavam que a casa era um local de descanso, mas era um local de recarregar as baterias, era um local onde as pessoas precisam se centrar. E isso muito antes de pandemia, de você pensar em ficar preso dentro de casa por uma necessidade absoluta. Então, as pessoas já têm essa noção de que a casa, ela é um local de descanso, mas também para nos carregar as energias. A questão é que a casa também recebe a nossa energia. Então, a gente quando chega lá e fala, não, vou ligar minha bateria aqui na casa, eu também deixo muita memória, muita mágoa, muito descaso comigo ou com o próprio ambiente. E isso vai ficando registrado na memória da casa também, né? Nós somos átomos, nós somos energia e a gente troca isso o tempo inteiro, né? Eu sigo muito um arquiteto austríaco, chama Friedrich Hundertwasser. Na década de 20 ele falava que a gente tem 5 peles de significado. A primeira é o corpo, a segunda é a roupa, a terceira é a casa, a quarta é a comunidade e a quinta é o planeta, é todo o nosso entorno social. E a gente troca energia com todas essas nossas peles o tempo inteiro. A gente molda elas e ao mesmo tempo a gente é modificado por elas. E a casa, assim como a roupa é um reflexo do que a gente fez, do que a gente viveu, do que a gente comeu, enfim, a casa também é. A casa nos representa, né? Ela é onde a gente busca aconchego, mas ela também, quando a gente está abandonando a nós próprios, a casa também fica esquecida, né? Tanto que, se a gente for olhar, até na Netflix tem uma série interessante que é A Ordem na Casa, da Marie Kondo, Uhum, sim, que ficou muito que ficou muito famosa por conta famosa. dessa questão da organização, que é uma coisa que as nossas vós falavam, né? A questão das Exatamente. gavetas arrumadas, então, que é um sinal muitas vezes de que você está deixando as coisas de lado, que você não quer encarar ali muitas situações, você vai deixando mais ou menos, né? Vai deixando tudo meio bagunçado. E a coisa acumula e ela vai se refletir em algum lugar, né? E geralmente, tudo isso que a gente vai guardando, que a gente não quer mexer, que a gente não quer encarar, ele vai acumulando no corpo, né? E vai se materializando em outras coisas, para o malefício da nossa vida. Mas a Marie Kondo, ela tem uma questão muito interessante, que está no livro também, e dá para ver na série dela da Netflix, que antes dela fazer uma organização da casa, ela se ajoelha e ela pede permissão para a casa. É como se ela pedisse uma licença para a casa, para que ela pudesse interferir naquele ambiente e que aquele ambiente aceitasse o que ela fosse fazer ali dentro. Porque a gente vai, em todo momento, quando a gente fica em casa, a gente está pensando coisas, a gente está falando palavras, às vezes a gente está falando palavras boas, às vezes a gente está falando palavras ruins,
né? Às vezes a gente está decepcionado com alguma coisa, se fecha no quarto. Então, assim, todo esse ambiente ele fica com essa energia. Então, é muito importante a gente pensar em abrir as janelas, em purificar a casa, em deixar tudo organizado, porque isso vai se refletir consequentemente na nossa vida. E isso não é uma coisa nova, isso vem desde os Vedas, né, milenar, desde a arquitetura vasto que eu já estudei. A casa ela vai refletir as nossas escolhas e ela vai refletir também o nosso estado de espírito e ela influencia no nosso estado de espírito. Então, aquela pessoa que fala, eu vou para casa descansar e recarregar as baterias, é porque de fato essa pessoa precisa, sabe, de um ambiente acolhedor, precisa se sentir acolhida, para que ela fale, não, amanhã eu tenho forças para encarar o que eu preciso, né? Tinha uma historinha muito antiga que é a árvore dos problemas, que o cara chegava todo cheio de problema no trabalho e tal, mas ele chegava em casa e estava sempre feliz, como se ele não tivesse problema nenhum na vida. E daí perguntaram para ele, o que que você faz, né? Porque você trabalha numa profissão muito difícil, que resolve muito problema no dia a dia. Falar, eu tenho uma árvore dos problemas. Na entrada da minha casa tem uma árvore que toda vez que eu chego eu encosto nela e eu deixo todos os meus problemas lá. E daí eu vou para casa e no outro dia de manhã, antes de eu sair para trabalhar, eu pego o problema de volta que eu preciso resolver, encosto na árvore e vou resolver o problema, mas eu não deixo ele entrar na minha casa. E a questão é que a gente deixa entrar muita coisa sem saber, sem perceber, sem ter consciência disso, né? E a pandemia fez as pessoas repensarem na casa, porque a gente teve que olhar para casa, né? Tanto que vários pesquisadores de tendência já estavam falando antes da pandemia que a casa estava deixando de ser o lugar que a gente ficava quando não tinha nada para fazer, para ser o centro da nossa vida. E a pandemia mostrou isso, né? A gente começou a trabalhar em casa, estudar em casa, receber poucas pessoas, né, em casa. Isso já era uma tendência que vinha há muito tempo, porque a gente está vendo hoje apartamentos com varanda gourmet. Antes você tinha o salão de festa, você saía para comemorar, agora não. Agora você comemora ali na sua varanda gourmet. Casas com espaço gourmet, as pessoas estão recebendo mais em casa, né? E isso faz com que a gente fique mais naquele ambiente. Então, a pandemia não teve nenhum lado bom, mas uma das coisas que ela fez foi com que as pessoas olhassem para sua casa. Porque a correria do dia a dia faz com que a gente às vezes não conserte uma parede que está danificada, não coloque um quadro, não cuide de uma planta. E quando as pessoas começaram a parar em casa, teve um boom das empresas de decoração, das lojas de paisagismo, porque as pessoas estavam olhando para aquilo e percebendo o quanto isso era importante para a sua sanidade mental. Agora sim, Luciane, quando a gente fala disso, muitas vezes as pessoas associam essa questão com um gasto muito grande. E a gente sabe que nem sempre, né, se trata de fazer. É claro, você vai fazer um investimento, porque muitas Uhum. vezes você vai mudar algumas coisas, como você mesmo disse, prestar atenção naquela rachadura, pintar aquele local ali que está desgastado, que não está bacana, mas não é nenhum gasto excessivo. Muitas vezes é possível fazer mudanças, melhorar o seu ambiente, pensando em gastos ali de acordo com o seu orçamento, né? Então, o que que é possível fazer em casa? Para melhorar realmente a nossa relação com o lar e, consequentemente, o nosso bem-estar. Bom, eu tenho uma teoria que eu chamo de decoração afetiva, e eu vejo a casa como passos que a gente pode seguir para a gente começar a interagir mais com ela. E não necessariamente esses passos, eles implicam em investir. O primeiro deles é o repensar. Repensar tudo que a gente tem lá dentro, porque de fato a gente tem muito mais do que a gente precisa. Então, quando a gente começa a olhar para tudo que a gente tem, e é uma das coisas que a Marie Kondo faz no processo de organização, tirar tudo das gavetas, tudo colocar na cama e olha para o que você tem, a gente percebe que a gente tem muito mais do que a gente precisa e muito mais do que a gente usa. Esse repensar, ele abre uma porta para a gente ver que a gente pode reutilizar várias coisas que a gente já tem, ressignificando isso. Né? Então, repensar, reutilizar, ressignificar, são processos que a gente pode fazer sem gastar dinheiro, com tudo aquilo que a gente já tem. Eu tenho um pote lá que não me serve, mas ele pode virar um vaso. Eu posso decorar de uma outra forma, eu não preciso comprar um vaso. E esse vaso ele pode ter muito mais significado, porque fui eu que fiz. Eu não fui lá e comprei ele pronto. Pode ser que não fique aquela perfeição da decoração, mas o que que é importante? Ter uma casa que todo mundo admire ou uma casa que a gente se sente bem e que a gente se identifica, que reflita a nossa identidade? E que tem utilidade, né? Porque muitas vezes você tem, então, aquele pote, ele tá lá, ele é bonito e ele tá lá escondido.
aí Exatamente. ele não tem utilidade nenhuma, não tem função nenhuma, né. Exato. E a gente percebe também que muitas vezes as pessoas vão passando pela vida delas e vão deixando coisas guardadas que elas gostariam, que são muito bonitas, que elas compraram por algum sentido, mas que elas nunca fizeram uso porque estavam esperando aquela ocasião especial. E aí a pessoa vai, morre, porque esse é o nosso caminho, né. E aí quando os familiares vão lá cuidar da casa, abrir a casa, elas acabam encontrando no Tesouros. armário. Nossa, nem sabia, né, que a minha mãe, minha avó, minha tia tinha isso. Então Exatamente. é até curioso você dar uma utilidade para aquilo. Exatamente. E acho que esse momento que a gente teve um contato maior com a morte, né, muitas pessoas começaram a repensar isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã de fato. E aquele objeto, aquilo que a gente guardou para o momento, aquele vinho especial que a gente ganhou e vai abrir um dia para comemorar alguma coisa, ele é uma energia que fica estagnada ali. E a casa, ela precisa ter sempre energia em movimento. O Feng Shui prega que o Qi, que é a energia vital, ele vai entrar pela nossa porta de entrada. E ele precisa estar em movimento, ele não pode estar estagnado. Energia parada gera, né? Água parada, ela apodrece. Energia parada, ela gera um ambiente pesado, não só energeticamente, mas também fisicamente, né? Você vai gerar sujeira, é um local que você não limpa muito, que você tem coisas acumuladas, né? Pode criar até a vida ali, né? Um bichinho, alguma coisa, não sei. Então, assim, é muito importante a gente fazer a utilização disso que a gente tem, a gente dar uso para as coisas. Tem uma passagem muito interessante no filme do Hugo Cabret, que ele fala que Deus, enfim, que não criou o mundo como um relógio, e relógios não têm peças sobressalentes. Cada uma das suas peças tem a sua função. Então, na nossa casa, a gente não pode ter peças sobressalentes, a gente não pode ter coisas que a gente não utiliza, coisas que a gente não dá uso. A gente tem que ter coisas que são importantes, que reflitam as nossas escolhas, que deixem a gente feliz quando a gente olha, lembra de alguém, que traga uma memória boa. Mas se tiver alguma peça lá que, eu herdei da tia da minha avó e tá ali e eu tenho dó porque é uma peça cara, mas não me traz sentido, aquilo vai fazer mais mal do que bem. Porque é uma energia que está ali parada que devia estar sendo processada em outro lugar, devia estar sendo utilizada, Mas né? eu fiquei curiosa. E aqueles cantos, por exemplo, as pessoas às vezes vai, decora um canto lá e não usa. Então, Tipo assim, ela tem aquele canto bonito, né? Perfeito, realmente você olha e fala, nossa, bom para tirar uma foto, mas nunca, então, ninguém senta ali, não tem, e é até engraçado, porque a pandemia fez até isso, né? Antigamente você tinha a cozinha, a sala de jantar, e a sala de jantar sempre acabava ficando ali para uma ocasião mais especial, receber alguém, mas acabava que todo mundo sempre ia para a cozinha. E uhum, na pandemia, a cozinha virou, né, realmente o coração da casa, é. é onde faz a comida, onde todo mundo ia para aquela mesa. E aí eu fico me perguntando, e esses cantos que ficam parados, sem muito uso, muito bonitos, bem decorados, mas sem uso? Então, eles fazem parte justamente dentro desse conceito de decoração afetiva de você reutilizar ou dar um novo uso para esse local, transformá-lo, mudar a disposição do mobiliário, fazer um cantinho de arts and crafts, de artesanato, para que você possa colocar o seu ócio criativo em prática. É, Na arquitetura, esse conceito de sala com espaço aberto, cozinha com espaço aberto, ele já é muito é, comum já, porque hoje a cozinha é o coração da casa. E na verdade sempre foi. Se você olhar para a arquitetura vasta ou para o Feng Shui, o fogão é onde gera prosperidade, é onde eu crio ali o alimento que vai nutrir todo mundo. Então, o fogão e a cozinha são os pontos de maior prosperidade, onde você tem que colocar elementos importantes para fazer a energia entrar em movimento, né? Então, se tem uma coisa, por exemplo, no Feng Shui, nunca deixe um fogão quebrado em casa. Se estragou, arrume, porque ele impacta diretamente Não na sei. energia da sua prosperidade, né? E quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, estou falando da prosperidade humana, de conhecer lugares, de fazer relações com pessoas, de aprender novas coisas. Essa prosperidade de você ser um ser vivo que está sempre criando, porque o nosso potencial é criar. Né? As mulheres geram vida, mas não só vida. A gente cria o tempo inteiro, porque a realidade que a gente tem é a gente que cria. Né? O que a gente olha é a gente que cria. Nenhum objeto que existe no mundo nasceu sozinho, ele foi criado por alguém. Então, tudo é nossa criação, né? Então, o fogão, ali, essa área da prosperidade, para o Feng Shui, ela é de extrema importância.
E esse dar sentido para esses espaços é justamente a gente parar para observar que a gente tem espaço, mas às vezes a gente quer um outro espaço maior. Ah, eu quero um jardim, mas eu posso cultivar um jardim numa sacada, ou fazer um, né, quase que um urban jungle ali com vasos dentro da minha sala. Eu posso ter o meu jardim mesmo morando num apartamento. E antes as pessoas tinham aquela questão: não, eu quero ter uma casa com quintal para meus filhos brincarem, eu quero morar no condomínio. E o que que aconteceu? A gente está vendo hoje filhos, né, os pais que tiveram casas grandes com condomínio, os filhos têm hoje suas casas ou foram morar fora do Brasil, os pais ficaram sozinhos, isolados nesses casarões, e agora estão tendo um regresso para a cidade, para apartamentos menores, para uma vida onde eles podem fazer as coisas a pé, que sejam mais fáceis para o seu dia a dia. Então, eu acho assim que a pandemia, ela fez com que a gente percebesse que a vida necessita de uma praticidade. Uma A ressignificação, né. significação total da casa, das nossas relações, daquilo que é importante para gente. Ah, um carro é importante, mas é importante por quê? Porque eu preciso ostentar que eu tenho carro, ou porque ele consegue acomodar todo mundo que eu quero ali dentro, ou consigo fazer uma viagem, ou consigo, né? Então, assim, Transportar coisas, se você precisar, exatamente, porque às vezes você trabalha num determinado trabalho, você fala: "Eu preciso de um carro grande para levar coisa". Então, ele é exatamente, importante para mim, porque ele me atende, não exatamente. para eu demonstrar. Não, para demonstrar. Então, essa questão, muita gente na pandemia, com o home office, muitas empresas não voltaram a trabalhar presencialmente. Eu vejo isso na minha família. O meu irmão, ele trabalha com tecnologia e ele está trabalhando de casa. Uhum. E por que ter 3 carros na família, se ele já não usa o carro para trabalhar? Então, ele foi uma das pessoas que vendeu, tá lá com o dinheiro aplicado. Por quê? Porque Não fez diferença, não faz né, diferença, isso porque mais interessante. ia gerar manutenção, ia dar custo, ia estragar por falta de uso, né? Então, assim, tudo que a gente não usa, estraga. Se você tiver um equipamento eletrônico, uma máquina fotográfica, e você deixar ela 4, 5 anos, quando você vai pegar, a borracha já está limbosa, ela já está. Mesmo que o mecanismo tecnológico não tenha estragado, a carcaça já estraga, porque não tem uso, não tem o contato, né? E isso é para tudo na nossa vida e para tudo na nossa casa. Então, esse olhar, tirar as coisas da gaveta, olhar o que eu preciso, o que eu realmente preciso é muito pouco, né? O conceito de conforto, ele é muito relativo. Uma vez eu fui fazer um curso de bioconstrução e nesses cursos a gente geralmente fica hospedado no local, e você faz um curso por 3 ou 4 dias, aprende a fazer construção com terra, se conectar melhor com a natureza, a identificar os padrões e tudo mais. E eles falaram uma coisa muito interessante: revejam o seu conceito de conforto. Porque quando você chega lá, você não tem um banheiro, não é uma suíte, não é um hotel. Ninguém vai limpar o seu quarto, você vai ter um alojamento com um banheiro compartilhado, que no final que você toma o banho você vai ter que secar porque o próximo tá vindo aí. E daí você fala, nossa, que trabalho, né? Queria fazer uma coisa. Mas daí você fala, sobrevivi. Não é difícil. Entendeu? Quando você termina de tomar o banho, você limpa ali e tal, tá pronto o banheiro pro próximo. Não é difícil. Só que a gente não está acostumado, porque em casa a gente deixa, né? Então, e eles questionam o que que é conforto? Conforto é você estar numa cama boa e protegido, ou você está na melhor cama king size no hotel 5 estrelas? O que é conforto? Porque se você tiver com estado de espírito ruim, você vai estar mal em qualquer local, né? Se você, num hotel 5 estrelas, você vai estar chorando porque está sozinho, porque está deprimido, né? E tanta gente que estava com trabalho durante a pandemia, que não teve problema econômico, entrou em depressão, entrou em parafuso. As empresas tiveram que investir em aplicativos, em terapias para os funcionários, porque as pessoas começaram a ficar malucas de ficar fechadas dentro de um ambiente, né? Agora imagina você ficar fechado dentro de um ambiente que não te traz prazer, um ambiente que não te acrescenta. Isso é muito ruim. Eu acho que é até interessante, porque tem a ver muitas vezes com a questão emocional também, né, assim, de você sim, você acabou sendo obrigado a se voltar mais para si mesmo. Com certeza. Porque você teve mais tempo, porque nessa correria, muitas vezes do trabalho externo, você tem o deslocamento, né, você tem aqueles momentos em que você está o tempo todo com as pessoas. E eu acho que em casa todo mundo viveu isso, que foi eu sou obrigada a estar mais tempo comigo, mesmo que eu esteja ali com a minha família, né, em alguns momentos é só eu e eu mesmo. Uhum. E aí, né? E aí você vai se confrontar com questões que muitas vezes você foi deixando, foi levando, né? Que você fingia que não estava vendo, e aí de repente ali, você está na sua casa.
na forma que você organiza a sua casa, você está tá enfrentando, não tem como fugir. Você Você vai está fugir de você nem da sua Você casa, tá né? olhando por aquilo que você deixou de lado, né? Porque a gente saía de manhã para trabalhar, ficava o dia inteiro, às vezes comia na rua, às vezes comia correndo. Ah, aquele canto da bagunça fica quando eu tiver um final de semana, um E feriado pra nunca arrumar, tem, né? né? Ah, se chegar uma visita de última hora, eu jogo uma manta ali, cubro e tá tudo certo. Mas é Agora, engraçado preocupar com a visita de última hora, essa coisa do tipo assim, eu tô mais preocupado com com o quem tá outro, vindo ver é do comigo. que muitas vezes comigo lidando com aquilo o tempo todo, né? Porque Vai, eu achei interessante você falar do efeito que isso tem sobre a gente. sim. Essa questão, então, porque as pessoas, é muito, se você parar para pensar, e todo mundo, quando para para pensar o que realmente quer, se você chegar, não, não é materialmente, mas o que que você quer? O que que é importante para você? Muitas pessoas não vão saber responder o que é importante para elas, porque elas têm até medo de pensar. Porque fazer essa escolha do que é importante para ela é abrir mão de várias outras coisas que ela está executando no momento. E isso é assustador, né? Quando as pessoas começaram a ficar em casa e começaram a olhar para aquele espaço parado, para aquela roupa acumulada no guarda-roupa, para aquele monte de louça e objetos de cozinha que não usa, que às vezes ganha e tem dó de passar para frente porque ganhou, mas para ele não tem a menor utilidade, a pessoa começou a olhar o que que é importante para mim. E as pessoas começaram a questionar. E isso gera medo, gera insegurança. Então, esse mexer na energia da casa, ele reflete diretamente na nossa vida, no nosso interior, no nosso questionamento pessoal, né? Por isso que a gente teve toda essa movimentação e toda essa questão desse medo, esse sofrimento energético que causou, porque é muito mais fácil a gente não pensar em nós, é mais fácil pensar no outro, no problema do outro, dar pitaco na vida do outro, analisar como o outro deveria fazer ou não, mas a gente parar quietinho para pensar é difícil. E a casa fez isso, porque a gente ficou fechado em casa, né? Aí me conta algumas coisas assim, para a gente aproveitar, né, a sua visita aqui, seu conhecimento. O que que as pessoas deveriam evitar em casa? Evitar em casa. Bom, a primeira coisa que deve ser evitada em casa e que não custa nada é briga e você ter pensamentos muito pesados contra uma pessoa específica, ou falar palavrão e maldizer aquela pessoa, porque o verbo tem poder, né? Então, assim, tudo que vai sair da nossa mente, da nossa boca, ele vai ter um poder. Em algum momento no universo, isso vai se materializar de alguma forma, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse bem-estar implica em a gente estar num local equilibrado. Então, essa é uma das coisas mais importantes. A outra coisa é a questão da energia parada. Não utiliza alguma coisa, não faz sentido, não tenha em casa. Passa para frente e fique feliz que alguém vai dar bom uso para isso. E alguém pode receber isso tão de bom grado e tão agradecido que esse objeto que às vezes não te trazia benefício, vai trazer benefício para o outro, né? E aí a gente inclui, quem fala muito de Feng Shui, de energia, vai falar muito dos objetos de madeira que são passados de geração para geração, porque eles têm muita memória familiar, às vezes eles têm muita mágoa acumulada, muita questão, joias passadas de geração para geração. Então, é importante para você, você se sente bem olhando aquele anel porque você herdou da sua mãe, da sua avó? Perfeito. Use, porque ele vai te fazer bem. Agora, você olha para aquilo e você lembra que a sua mãe sofreu quando usava aquele anel? Não use. Não tenha. Venda, doe. Aquilo não vai te contribuir em nada. A menos que você fale, não, no fundo eu gosto porque é uma memória da minha mãe. Guarde uma lembrança, tudo bem. Mas Será que transformar também? você Às pode vezes usar. um anel e aí aquilo. Tira pedra, faz um outro É, porque poder. você falou isso aí, eu fiquei pensando assim, de repente você olhou, aquilo te traz uma memória ruim, mas ao mesmo tempo Você, te lembra sua mãe. Então você aí pode você fala, ressignificar. aí eu pensei Exatamente. nisso na hora, eu falei assim, então de repente transformar numa, sei lá, qualquer coisa, gente, qualquer coisa, mas assim, Exatamente. que fosse possível ter aquele significado especial de você estar com algo dela, Mas mas sem aquela mágoa daquela forma. aquele peso. É. O Feng Shui ele tem três escolas, né? Ele tem a escola da forma, que então a escola da forma vai se preocupar muito com a forma dos espaços, das construções, da natureza em geral, a posição em relação aos pontos cardeais e tudo mais, e como a gente está posicionado nisso.
Tem a escola domingo A, que daí vai analisar o número pessoal. Então, nós temos cada um, por causa do nosso ano de nascimento, momento, nosso número pessoal que nos favorece. E ele é relacionado a um ponto cardial. Então, para algumas pessoas, determinada posição da cama vai ser melhor, determinada posição da mesa de trabalho vai ser melhor, né? E tem a escola do chapéu preto, que eles chamam, que é uma escola dos elementos, onde eu posso utilizar elementos como curas, para sanar alguns problemas que eu não posso resolver. E levando em consideração que a vida cotidiana é muito agitada e a gente está no Ocidente, essa escola foi a que mais se propagou. Então, hoje, essa escola, que é a escola que lida com os elementos, com o cristal multifacetado, com todas as peças, ela é uma escola que a maioria das pessoas conhece e divulga. Mas as três têm conhecimentos muito importantes que a gente pode se apropriar para ter um benefício para a nossa vida, né? De qualquer maneira, voltando ao que você perguntou, o que não ter em casa? Uma das coisas que foi abolida, os calçados dentro de casa foram abolidos na pandemia, porque você chegava, você quase que tinha que arrancar a roupa antes de entrar em casa por questão de contaminação. Essa contaminação não é só física, não é só vírus, não é só bactéria, mas ela também é energética. Então, assim, trabalha num ambiente pesado, você lida num hospital, num presídio, sabe, um advogado que lida com causas pesadas, chega em casa, tira a roupa, põe para lavar e vai tomar um banho. Não entre com o calçado que você estava na rua dentro da sua casa. Não leva essa energia de fora para sua casa. Os orientais fazem muito isso. Os Eles orientais têm não isso. entram com Na calçado casa de casa. deles, eles têm até um cômodo separado, e aí você Exatamente. realmente retira o sapato, e aí vai colocar um chinelinho ali, né? É. Esse é um hábito que ficou muito comum por causa dessa febre das novelas coreanas, dos doramas. Todo mundo vê, então já tem o chinelinho, o que você usa fora não é o que você usa dentro. Na minha casa, eu sou assim também, tenho uma cesta de chinelos. Quem quiser entrar não precisa ficar de pé descalço. Você vai Sim. tirar o sapato. Essa é uma questão importante, porque vai tendo marcas de onde a gente passou. E às vezes a gente não passa por locais legais durante o dia. E você vai andando com isso, né? Então, calçado dentro de casa jamais. Outra coisa que eu considero um mito, e daí podem ter pessoas que vão discordar de mim, né? Muita gente fala da questão das pedras pretas, e principalmente a turmalina preta, porque toda pedra preta, todo cristal preto, muita gente entende como pedra de proteção. Então, tem algumas linhas, e até já vi pessoas que trabalham com Feng Shui falar muito essa questão de ter uma turmalina negra na porta de entrada para proteção. Como eu também, além da formação em Feng Shui, eu sou cristaloterapeuta e eu faço uma pós em terapias integrativas, eu tenho uma outra visão sobre as pedras pretas, principalmente sobre a turmalina. Na terapia, a turmalina negra, ela é uma pedra que ela é utilizada para cessar a troca energética. Então, quando eu coloco na pessoa que eu estou atendendo uma turmalina negra, é para que eu possa só medir a energia dela e a energia dela não influencia em mim e a minha energia não influencie na energia dela. Então, eu estou cessando essa troca energética da pessoa com o ambiente. Ou seja, nessa minha visão, se você colocar uma pedra preta na porta da sua casa, que era onde está entrando a energia vital da sua casa, e você coloca ali uma barreira para cessar a troca energética, você barra tudo, o bom e o ruim. Então você trava ali tudo que podia entrar de bom. Então, é, tem gente que fala que é um mito, mas eu particularmente gosto muito dessa questão e eu não recomendo ter uma turmalina negra na entrada de casa. O ônix, porém, que é uma outra pedra que tem diversas funções, mas popularmente tem muita gente que fala que o ônix afasta a gente falsa da sua vida, e eu já fiz o teste. O ônix é uma pedra que eu gosto muito de ter na entrada de casa. Eu já coloquei uma enterradinha do lado de cada lado do portão. E teve gente que ficou de vir me visitar e na última hora não conseguiu entrar. Simplesmente aconteceu alguma coisa e foi embora. Então eu gosto muito desse ônix de proteção. Mas eu não colocaria turmalina, porque eu quero que essa energia entre, né? Sim. Agora, você vai num ambiente ruim, você vai num velório, por exemplo, você pode colocar um colar de turmalina negra, porque no velório você não quer trocar energia com ninguém. Você vai lá, quer se despedir, tchau, você não quer pegar nada, nem deixar nada, não é? Então, a turmalina ela serve para criar uma barreira. Só que eu só posso usar quando eu quero que se crie uma barreira. Se eu for dar uma palestra e eu usar uma turmalina, ninguém vai me ouvir. E as pessoas vão ouvir, mas elas não vão gravar o que eu falei. Elas não vão lembrar do que eu disse, porque eu criei uma barreira. Então, com cristais, a gente tem que tomar cuidado. O Feng Shui, ele trabalha muito essa questão dos elementos, né? E os cristais, eles são muito importantes, porque eles são materiais que foram consolidados no interior da Terra por
milhares de anos, de acordo com vários processos de cristalização, pressão, materiais químicos do solo, e cada um tem uma característica e nos beneficia de uma forma. Então, quando a gente começa a estudar o Feng Shui e começa a entender esse poder, a gente pode ir fazendo bom uso deles também para o nosso benefício e o benefício da casa. E aí, dentro dessa questão, quando a gente está com a nossa casa organizada, equilibrada, como você falou mesmo da questão dos elementos, né, os cristais fazem parte desses elementos, a gente consegue, melhorar para si e para o outro, Sim, porque no fundo, o que a gente quer é estar bem, né. Até as pessoas, às vezes, que têm condutas que não são lá tão adequadas, às vezes acabam criando muito conflito, elas não percebem, é porque elas estão em conflito com elas mesmas. sim, Mas no fundo, o que todo mundo quer é estar bem, sim. né. Então, assim, o como cuidar da nossa casa, ter esse olhar, prestar um pouco mais de atenção, vai influenciar na gente. Bom, em primeiro lugar, a casa sempre pede limpeza. Então, faça uma limpeza física e uma limpeza energética. Cada um, com a sua crença, com a sua religião, vai utilizar o seu método, né? Tem gente que vai pendular a casa, vai trabalhar com a cristaloterapia ou com house healing, que é o que eu trabalho os cristais na cura para a casa. Tem gente que vai utilizar o Feng Shui, tem gente que vai colocar plantas, existem plantas Zamioculca, espada de São Jorge, Dracena, que são chamadas de plantas quentes, plantas de proteção. Vão colocar essas plantas dentro e no entorno da casa. Tem gente que vai se ajoelhar e vai rezar para o seu santo protetor, vai acender uma vela para o seu anjo da guarda. Tem gente que dentro da casa tem o seu altar, onde coloca lá os seus guias espirituais. Eu acredito que, independente da religião, toda casa precisa de dois tipos de limpeza: uma limpeza física e uma limpeza energética. A limpeza energética a gente vai fazer conforme a nossa crença, né? Algumas possibilidades, por exemplo, para quem nunca pensou em fazer uma limpeza energética, faça uma oração, use um incenso de defumação e passe pela casa. Um incenso que pode ser um incenso de ervas, né? Na Índia a gente tem diversos incensos que são compostos de masala, que são as especiarias, né? E cada um, a canela é uma coisa que todo mundo fala que traz prosperidade, então um incenso de canela é legal. O potinho do sal grosso é legal. O sal grosso ajuda a descarregar as energias das pessoas e dos ambientes, então é legal você ter às vezes, né? Cada um vai, né? Se eu falar desses elementos todos para algumas religiões, eles vão achar que eu estou falando de coisas horrorosas, né? Então cada um tem a sua crença. O importante é acreditar e fazer, porque não adianta nada você acreditar e você não se colocar em ação. Então a ação ela é importante, a limpeza física e a limpeza energética. A outra questão é observar esses locais de pouca utilização e dar um novo uso para esses locais. Ah, aquele canto está parado, então eu vou colocar uma poltrona, uma luminária, vou fazer um cantinho de leitura e eu vou criar o hábito. E para criar o hábito, no começo é difícil, a gente tem que se obrigar. A gente tem que, às vezes, marcar na agenda, colocar o despertador, fazer um compromisso com a gente mesma de 21 dias, né? Tem esse número do 7 e do 21, são muito significativos dentro do universo holístico, né? Que quando você, pelo menos 21 dias, repete a mesma coisa, você começa a criar o hábito. Então, todo dia eu vou parar ali por um tempo, ou pelo menos uma vez por semana eu vou fazer uso daquele espaço. Isso é muito importante, porque a energia ela deve circular. Ela deve circular por todos os espaços da casa. Existem ferramentas que ajudam a energia a circular. Uma delas é o cristal multifacetado do Feng Shui. Mas não é qualquer cristal multifacetado, né? No Feng Shui a gente recomenda um cristal que ele é de uma marca Asfor, ele é fabricado no Egito, e ele tem de 30 a 40% de chumbo na composição. E é um elemento químico que vai fazer a energia circular. Então não é qualquer cristal bonito que eu posso colocar pendurado, tem que ser o específico. E onde eu coloco esse cristal? Onde eu preciso que a energia não se dissipe, não vá embora, ou ela circule. Por exemplo, em cima da porta do banheiro, porque eu não quero que a minha energia de prosperidade vá para o banheiro e vá embora pelo ralo. Eu quero que ela bata e ela circule, né? E se eu tiver uma porta de entrada e de frente eu tiver uma janela muito grande, em cima daquela janela na frente da cortina, eu posso colocar um multifacetado. Naquele ambiente onde eu tenho muita pouca circulação de pessoas, eu posso colocar um multifacetado. Outro elemento que eu posso colocar é uma chapa de ágata. A ágata é uma pedra comum que agora todo mundo está fazendo coisas com ágata, está fazendo pingentes, colares, porta-copo, né? Uma chapa de ágata, sem ser tingida,
a gente chama de halo, ele funciona como um halo energético. Essa chapa, ela cria um vórtice energético e o que está parado no ambiente, ela suga. Até o momento que ela quebra. E daí você descarta ela na natureza, coloca um vaso, alguma coisa, porque ela já usou toda a energia que estava contida dentro daquela pedra, né? E a chapa de ágata, você, ai, não quero que achem que eu sou mística, não sei o quê, não tem problema, esconde naquele cantinho debaixo do sofá. Ela vai fazer a função energética, ela não precisa ficar visível, desde que a gente programe aquela pedra. Então, se você comprar a chapa, lave ela em água corrente para tirar qualquer programação que alguém possa ter feito, mesmo indiretamente ou inconscientemente. Coloque entre as mãos e dá um comando. Olha, por favor, fique no meu ambiente e eu quero que você sugue qualquer energia parada, estagnada, qualquer energia ruim que possa entrar pela porta da minha casa e traga o meu benefício para toda a minha família. Eu vou dar um comando para essa pedra. Eu não estou falando para ela me trazer dinheiro, porque não é da natureza dela. A natureza dela é fazer essa limpeza. Então, ela vai fazer a limpeza. Agora, se eu tiver uma pirita e eu colocar na cozinha próximo do fogão, eu estou querendo que ela me traga prosperidade financeira, né? Pirita é uma pedra dourada que brilha, que tem esses elementos do ferro, da terra, do fazer acontecer. Então, ela é uma pedra tanto da raiz quanto do chakra da coroa, que vai nos conectar com a espiritualidade, com o brilho da luz. Então, ela traz essa prosperidade, prosperidade até de espírito, não só financeira, né? Então, assim, esses elementos e coisas que eu posso fazer em casa que vão me auxiliar, né? Então, o primeiro passo é a limpeza. A segunda questão é colocar ordem nas coisas. Na arquitetura vasto, os Vedas acreditam que o banheiro, você tem um local para você se purificar e um local para você mandar as coisas embora. Ou seja, o vaso sanitário é de um lado e o chuveiro é de outro. Da casa, não do banheiro. Eles são em espaços diferentes. Não dá para fazer isso na sociedade contemporânea. Se você propor para um. São poucos os clientes que eu atendo que chegam e falam: não, eu quero um projeto com vasto. Né? Porque um projeto vasto vai ter que analisar as características de cada morador, qual o elemento predominante de cada morador. Porque se ele tiver um elemento fogo e eu posicionar ele num ponto cardial de elemento fogo, o quarto dessa pessoa, a pessoa nunca vai dormir, porque ali está sempre gerando energia. Então eu preciso colocar ela num elemento que acalme ela para ela poder descansar, por exemplo. Né? Mas o vasto fala isso. O local onde você se purifica não é o local onde você vai embora. Portanto, que solução que eu sugiro que a gente pode adotar no Ocidente? O meu banheiro lido como um local de mandar embora. Então, crie um cantinho, uma prateleira de um armário, um cantinho onde você vai ter o seu local para você depositar ali a sua espiritualidade. Dentro do Baguá do Feng Shui, a espiritualidade é extremamente importante. Seja qual for a nossa crença, Deus, enfim, o nome que a gente quiser dar, o local que a gente frequente. A espiritualidade ela é muito importante. Por quê? Porque a gente está lidando com energia, não só com o visível, mas a gente está lidando com o invisível, né? Pode ser que você não acredite em reencarnação, não acredite em espírito, não acredite em nada, mas a gente sente coisas, né? Eu não estou dizendo que existe, que não existe, cada um tem a sua noção, mas é importante a gente estar bem. Se não for com Deus, que seja conosco, né? Pra lembrarmos, termos o nosso amor próprio, respeitarmos a nossa família, a escolha dos filhos, a escolha das pessoas que estão à nossa volta. É muito fácil amar alguém que só faz o que a gente quer. A gente tem que amar alguém justamente que é aquela pessoa que não faz o que eu quero. Isso é amar. Que amar quem me agrada Acredito é que é fácil. diferente, na verdade, né? Porque, na Exatamente. verdade, quando a gente consegue exercitar esse amor, esse respeito, né? Porque amor, ele está fundamentado no respeito. Não tem Exatamente. como você amar aquilo que você não É, respeita. Então, como é que você vai respeitar se você quer impor a sua vontade? Então, quando você exercita isso dentro da sua casa, consequentemente, você também vai aplicar isso para os outros. é. Você vai olhar para o outro e falar assim: olha, posso até não concordar ou ter uma opinião diferente, Mas eu te mas eu respeito. respeito quem você é, né? Porque essa é a riqueza. Na verdade, até Exatamente. dentro da nossa casa. Você pode ter opiniões diferentes ali, mas quando você anula isso, você está deixando de crescer, né? Você está deixando de aprender, a própria energia está deixando de circular, fica aquele ambiente onde não tem diálogo, e um ambiente onde não tem diálogo, não tem criatividade. Enfim, aí você vai ter uma série Exatamente. de questões ali que vão influenciar diretamente. Você falou da limpeza, você falou dessa questão da espiritualidade, continua. Bom, a outra questão é, dentro do baguá do Feng Shui, então a gente tem carreira e sucesso. A gente não veio no mundo para não fazer nada. Eu não estou dizendo que tudo que a gente tem que fazer tem que ter um ganho monetário, mas a gente veio para criar. Então, mesmo que não seja para um ganho monetário,
a gente não vai ficar parado o dia inteiro vendo televisão, como se a gente estivesse vegetando, porque a gente está vivo, a gente anda. Então, dar valor a isso é muito importante. Então, na casa, ter algo que a gente criou, sabe? Uma flor, um arranjo, ou, ah, não, eu só crio na cozinha, eu só faço comida. Beleza, cozinhe. Pegue um dia e cozinhe por prazer, não por obrigação. Esse criar dentro da casa, ele é muito, muito importante. Tem um outro ambiente que são amigos, viagens dentro do baguá, né? Ele é separado em áreas. E nesse ambiente é legal você colocar quadros de locais que você já visitou ou você quer visitar, né? Referências a amigos, fotos, para você trabalhar essa energia do amor, da troca. E ali você pode colocar, por exemplo, um cristal que a gente chama de biterminado. Ele tem duas pontas, ele já nasce com duas pontas, que é um cristal que faz a comunicação. Então, principalmente em casas que tem muito problema de comunicação intergeracional, pais e filhos, pessoas de diferentes gerações, ou pessoas de diferentes crenças, né? Hoje a gente está no Brasil com uma dualidade muito grande, uma rivalidade política muito grande, e isso afetou todas as famílias diretamente. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Então, o importante é cada um que siga o seu caminho e faça a sua escolha, não tem problema. O importante é as pessoas não discordarem dentro de casa por uma questão que está fora de casa, né? Então, esse cristal biterminado, ele ajuda nessa comunicação, né? O cristal que ele tem duas pontas. Um outro cristal legal para a gente ter também nesse ambiente e na casa são chamados gêmeos tântricos. Eles são duas pontas de cristais que nascem juntas, eles são grudados. E dependendo do cristal, quando uma ponta é maior e a outra é menor, ele é ótimo para reger ligações entre pais e filhos, para fazer essa conexão, sabe, entre aquele ancestral que está mais velho e esse mais jovem que precisa ter um direcionamento na vida, mas que às vezes não aceita esse direcionamento. Então, esse é um cristal legal. Mas o maior, o mais importante é uma drusa de cristal. A drusa de cristal, ela é uma família, ela é uma comunidade de cristais que São nasceu junto. uhum. São várias pontas. A drusa simboliza a pedra da casa e da família. E a drusa vai representar a nossa casa. Então você não precisa ter várias pedras grandes. Você pode ter uma boa drusa e sobre a drusa você coloque pedras pequenininhas, mas cada uma com a sua função. Uma para ajudar a comunicação, uma para ajudar o amor próprio, uma para ajudar a prosperidade, uma para trabalhar a questão de saúde. Porque se a gente tiver amor próprio, comida na mesa, comunicação boa entre a família e um lar que nos proteja, o que que falta? Né? Realização profissional, ok, a gente pode colocar uma pedra para um olho de gato para favorecer a nossa intuição, um olho de tigre para a gente ter visão a longo alcance, mas a gente vai tendo isso. O que que a gente precisa? Mais, né? Então a gente fala que a drusa é a pedra da casa e é uma das pedras que seria muito importante que ficasse no coração da casa, no ponto mais central da planta da casa para emanar essa energia para todos os espaços e para todas as pessoas. Essa é uma peça que quem pode, sugiro que tenha. Ah, não tenho dinheiro, minha drusa é pequenininha. Tudo bem, pedra vai trabalhar energeticamente da mesma forma. O que vale é como você intencionou que ela trabalhe. Agora, eu tenho uma loja, tenho um espaço grande com muita circulação de pessoas, claro que é melhor ter uma drusa grande, né? Porque ela vai me ajudar nessa purificação do ambiente com mais rapidez. Mas não necessariamente precisa ser uma pedra cara ou difícil de conseguir. O Brasil tem muitas, né? O cristal de quartzo, ele é uma das pedras mais abundantes no Brasil, na Bahia, em Minas, em Goiás, né? Então, ela é uma pedra relativamente fácil para a gente encontrar. Outra questão que eu considero muito importante é que essa drusa, estando no coração da casa, o centro do baguá é a saúde. E sem saúde a gente não faz nada. E essa saúde não é só saúde física, ela é uma saúde mental, né? Então, esse cristal ele também vai ajudar para que a gente mantenha o nosso equilíbrio. Tudo que um pêndulo, quando ele está bem devagar, ele está em equilíbrio. Agora, quanto mais oposto ele vai, mais longe ele fica do centro. E quanto mais longe a gente ficar do nosso centro, mais desequilibrado a gente está. Então, cada um precisa achar o que é o seu centro. Seja por uma oração, seja por uma meditação, seja por um livro, seja por brincar com os netos, seja por ficar cozinhando ou fazendo um artesanato. Esse momento onde a gente se centra em nós mesmos,
sem influência externa, ele é muito importante. E é importante que isso aconteça em casa e a gente desenvolva esse hábito, porque daí quando a gente estiver estressado, quando a gente tiver um problema e a gente chegar em casa, a casa já vai contribuir para que a gente se centre, para que a gente se coloque no prumo de novo, para encarar os desafios que a vida nos proporciona depois, né? Para a gente entrar naquela energia do flow, né? Que deixar a coisa fluir e realmente conseguir ser a gente mesmo. Por alguns minutinhos ali, aquilo já vai fazer muita diferença, né? Já. Porque a gente, o dia inteiro, a gente desempenha papel social. A Assim, gente, às vezes, é mãe, é filha, é professora, é jornalista. Aí você sai, vira dona de casa porque você tem que ir no mercado fazer as compras. Aí você chega, você já é cozinheira. Daí você pode ser empresária. Se a gente analisar quantos papéis sociais a gente desempenha por dia, o tempo inteiro a gente está tomando uma atitude de acordo com uma circunstância, mas não necessariamente é o que está no nosso íntimo, né? eu sempre acho muito legal quando a gente consegue não dissociar esses personagens, né? Quando eles estão mais próximos, quando a gente consegue ser quem a gente Tem uma é, linha ali, né? uma linha sem precisar, então agora eu sou isso. Não, eu continuo trazendo Sou dentro de tudo mim. isso. Exato. Esses personagens estão aqui junto porque eles contribuem para o meu conhecimento, né? O que eu aprendi cozinhando, eu também utilizo em outros momentos quando eu estou no meu trabalho, Sim. porque tem a questão do pré-preparo, da mistura dos ingredientes, dos Da sabores, energia que você vai da colocar ali, energia do que você está carinho. colocando. Então, acho que você não precisa jogar fora a experiência que você tem, muito pelo contrário, você tem que agregar essa experiência. Mas depois dessa aula aqui toda, eu quero te agradecer a participação, tá? Eu acho que é muito importante a gente falar de coisas que podem ser feitas e que às vezes nos escapam, que a gente fica tão imerso no dia a dia do trabalho, ou então a gente não percebe o que que a gente pode fazer para melhorar dentro da nossa casa, da nossa vida. Quer deixar um recado para o pessoal? Eu quero. Tentem adotar essa metodologia dos R's. A primeira é repensar, repensar os espaços, os ambientes, todos os objetos que eu tenho. Depois é reutilizar, dar um novo uso para aquilo que está parado. Se não for para mim, que seja para outra pessoa, vou fazer um presente, vou transformar alguma coisa que quebrou. Não tenho coisas quebradas, estragadas em casa. Se você puder, o que quebrou cumpriu a sua função. Então, passe para frente ou dê um novo significado. Então, repensar, reutilizar, ressignificar, né? A gente precisa ressignificar as nossas relações com os espaços e, consequentemente, isso vai se refletir nas nossas relações com as pessoas. Reenergizar, transformar a nossa casa num ponto de energia, colocar lá alguma coisa que nos ancore, que a gente chegue e faça, sabe, conseguir. Deixa eu ficar aqui 5 minutinhos quietinho para eu poder pensar. Seja um altar, seja um sofá, seja uma planta, qualquer coisa. Crie um espaço para reenergizar e reenergize a casa também, porque ela também precisa, né, desse processo todo, né? Então são pequenos hábitos que a gente faz que não tem custo, que dá para fazer em casa, são simples e que vão mudar muito a nossa vida. Independente de linha, né? Porque tem muita gente quando a gente fala no Feng Shui, eles querem saber o que o Feng Shui prega, o que o vasto prega, enfim, ressonância harmônica da casa prega. Cada um tem uma linha de raciocínio, mas no final, todos pregam o bem-estar, você estar bem em casa e você fazer bem para a sua casa para que isso reflita na sua vida e você leve isso para fora. Então, independente da sua ideologia, é muito importante olhar para a casa como um receptáculo que nos acolhe e nos protege e que também vai nos ajudar a nos energizar. Obrigada. Eu que agradeço. Viva a nossa casa, né? Aliás, viva a sua casa, aproveite a sua casa, ela é o seu espaço, e aí você pode deixar a sua casa com a sua cara. Então, pensa bem, com que cara tá a sua casa? Nossa conversa hoje fica por aqui, tá? E depois a gente volta aí com um assunto também que você pode contribuir. Você pode mandar para a gente um e-mail, deixar uma sugestão para a gente trazer um convidado e também discutir um assunto que você acha importante. Até.